Olá, amigos, minhas irmãs, meus irmãos, meus companheiros de caminhada. Achamos-nos aqui, achamos-nos aqui juntos, reunidos em mais esta hora, a fim de conversarmos um bocadinho com os nossos irmãos sobre o assunto que nos foi proposto, ou melhor, o assunto que nós propusemos à, à instituição para conversarmos, para falarmos, para dividirmos um bocadinho com os nossos companheiros. Ainda achamos-nos reclusos, ainda achamos-nos nos nossos lares, pensando, refletindo, nesta hora diferente, nesta hora nova, mas nesta hora que segue extremamente importante. Então, a fim de nós iniciarmos, nós vamos fazer uma oração, pedindo ao Divino Amigo, pedindo a Jesus, pedindo aos nossos amigos espirituais, a doutora Adolfo Bezerra de Menezes, que chegue aos lares. Senhor, são tantas angústias, tantas incertezas. Estamos fazendo um exercício de fé vigoroso, Senhor, onde a vida nos tem chamado a refletir, nos tem chamado a equacionar, nos tem chamado a nos autoavaliar, Senhor, diariamente. Que sejam as reflexões que o Espiritismo nos oferece, uma possibilidade de bênção, de auxílio, de socorro, de alento, de reformulação e de renovação para as nossas vidas. Graças a Deus. Eu estou tentando ver se eu consigo compartilhar o vídeo aqui com os nossos amigos para a gente poder ver se chega um bocadinho mais de companheiros para nós ficarmos juntos. Mas não tem problema não. Se nós não conseguirmos, é isso aí. Bem, o assunto que nós vamos abordar hoje, nós vamos falar sobre adultério. Vamos conversar sobre este assunto que ouvimos desde sempre, é uma palavra que é muito comum na vida das pessoas, seja aquelas que o realizam, seja aquelas pessoas que foram objeto de adultério, ou seja, aquelas que adulteraram, e vamos ir um bocadinho além do que se imagina nesse aspecto sexual para nós podermos estar refletindo sobre outras perspectivas, sobre outros elementos que nós podemos pensar sobre o tema. A palavra adultério tem sua origem em latim. Ela significa a pessoa que é encontrada em outra cama, na cama do outro. Então, adulterar em latim, na sua formação original, é ser encontrado em outra cama. E ela está relacionada à infidelidade dos cônjuges, ela está relacionada ao não respeito dos laços do casamento, aos votos de fidelidade que o casal faz. Com os anos, com o passar dos anos, a palavra começou a ser usada no sentido de fraude. Começou a ser também utilizada no sentido de falsificar. Então, o adúltero é aquele que busca outra relação,
sexual, outro companheiro, outra companheira, mas da mesma forma é chamado de adúltero aquele que frauda, aquele que falsifica, aquele que muda a origem do que é a verdade. E assim nós vamos vendo que quando você reflete em princípio sobre isso, adulterar se torna muito mais amplo, vai muito mais além daquilo que se imagina, que se reflete exclusivamente no campo sexual. Jesus, no seu evangelho, e a abordagem que vamos fazer hoje está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, nos itens 5 a 7, pecado por pensamento adultério. Jesus vai nos dizer assim em Mateus, no capítulo 5, versículos 27 e 28. Aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. E ali o mestre nos fala que o adultério começa na cabeça. A ideia de buscar outra cama, a ideia de ensejar uma fraude, a ideia de elaborar uma falsificação, a ideia de elaborar uma mentira sobre determinado elemento começa na mente. Inicia-se na cabeça das pessoas. E ali em particular, eu acho muito interessante que ele diz assim: aquele que olhar para uma mulher. Você vai pensar que na época a sociedade extremamente machista, né? O adultério, ele era incitado, ele era estimulado sempre pelo homem, porque era ele que olhava para a mulher. Não era nunca a mulher que desejava e olhava o homem. A mulher sempre esteve no papel de objeto. E naquela época, isso se ressaltava muito mais aos olhos humanos, onde as mulheres simplesmente existiam com o objetivo de servir, de atender a família, atender aos maridos, atender o lar. Então, quem desejava era o homem, a mulher não desejava. A mulher era objetificada. A mulher era o objeto de desejo do homem. E isso é um marco de uma sociedade machista que dá ao homem o direito de fazer as suas escolhas, inclusive a escolha de falhar, inclusive a escolha de adulterar. Todo aquele que olhar para uma mulher com mau desejo já estará em adultério. Por que não era dito? O homem que olha para a mulher com o desejo, ou a mulher que olha para o homem com o desejo, é adúltero. Porque na natureza humana sempre atribuiu-se efetivamente o homem o poder e o direito de adulterar. E a mulher seria simplesmente o objeto do seu desejo, o objeto do seu projeto de outra cama, de outro estar, de outro experimentar. Allan Kardec, então, nos itens 6 e 7 desse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai começar a refletir sobre essa anotação evangélica e vai iniciar algumas reflexões que nós vamos, juntos com os nossos irmãos de Campos, do Maria Frank, e os nossos outros companheiros das outras casas espíritas, ou os não espíritas que nos assistem. A gente sabe que essa hora é uma hora muito ecumênica, tem muita gente espírita, não espírita, aproveitando a oportunidade de descobrir um pouco daquilo que o Espiritismo pensa e reflete sobre as ideias que o Mestre Jesus nos legou. Segue Allan Kardec no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus empregou por extensão designar o mal, o pecado,
todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 38. Jesus, o maior espírito que já veio sobre a terra, o grande governador, o grande engenheiro sideral responsável por forjar e por organizar e estabelecer as balizas iniciais deste mundo, que viria a receber vários espíritos para ensejar a possibilidade de evolução, ele nunca olha uma situação por um único prisma. Ele nunca olha algo por uma única ótica. Por quê? Quando você faz essa reflexão, raça incrédula e adúltera, ele não está dizendo aqui que todos aqueles que não acreditam nele têm relações que não são as conjugais, as extraconjugais. Ele não está dizendo aqui que toda esta raça adúltera é uma raça que vive relações afetivas fora do seu casamento, que vive encontros sexuais fora do seu casamento. Por quê? Porque quando você busca outro companheiro e busca outra companheira, você falsifica e frauda os votos de amor. Você falsifica e frauda os votos que foram feitos ante um sacerdote, ante o seu companheiro ou companheira, ante um juiz de paz ou ante a sua consciência de respeitar. Então você formata uma verdade na relação que você vive com o outro. Quando você adultera, busca outra cama, você falsifica essa verdade. Você frauda essa verdade. E aí quando Jesus fala raça adúltera, é aquela raça. E aí ele fala para cada um de nós, como falava para aqueles. Esta raça que recebe a verdade, que recebe o conceito correto, que recebe a ideia correta de justiça, que recebe a ideia correta de amor, que recebe a ideia certa de perdão, que recebe a ideia certa de fraternidade, que recebe a ideia certa de misericórdia, que recebe o ensinamento certo de partilhar, compartilhar, socorrer, sustentar, orientar, e opta por fraudar, opta por falsificar a mensagem do Mestre. É esta raça que me honra com os lábios, mas que tem o peito cheio de iniquidades. É esta raça que diz Senhor, Senhor, mas que não entrará no reino dos céus, porque aquilo que sai, sai da boca. É esta mesma raça chamada de sepulcro caiado, bonito por fora, entretanto, cheio de iniquidades por dentro. É esta raça que diariamente pega a mensagem do Mestre e a falsifica. Mata em nome do amor. Lesa em nome do amor. Lesa em nome do egoísmo, lesa em nome do orgulho, lesa em nome deste alto amor enlouquecido que assume essas duas formas, orgulho e egoísmo, e subverte. Então, quando o Mestre nos fala raça incrédula e adúltera, ele está dizendo a esta raça que recebeu a verdade, mas que a adultera diariamente, que diariamente falsifica e justifica a sua falsificação num direito que não possui, num direito que não tem, que não é real. É esta raça que justifica o seu equívoco na fragilidade do outro, porque o adúltero, ele é covarde. Quando você busca um adúltero e pergunta por que você fez isso, ele jamais assumirá a culpa. O adúltero é covarde, ele dirá,
justificará o seu equívoco no outro, justificará a sua subversão à verdade afetiva, à verdade moral, à verdade que está ligada à consciência em algo que o outro lhe estimulou. Quando não dirá que a carne é fraca. É como se a roupa dissesse: me vista que eu quero sair. E não você que vestisse a roupa. Nós somos uma peça de roupa, ou melhor, nós somos um espírito que veste uma peça de roupa. Quem determina para que lado a roupa irá e quem determina quais as funções que essa veste tem é o espírito, eu espírito que a veste, não é a roupa. Então não existe carne fraca. Existe espírito fraco que não está habituado a se relacionar com a verdade e que está frequentemente fraudando e falsificando o conceito limpo, cristão e puro que chega às suas vidas. E quando nós pensamos também em adultério, pensamos nas questões cotidianas. Indivíduos que têm um pequeno comércio e que vendem algo que já está vencido, falam assim: isso já venceu há 3 dias só, vamos fazer outra etiqueta e vamos botar por cima, mal não fará. Você frauda, você adultera, e você não dá ao outro o direito de saber o que ele está levando. Porque o adúltero é aquele indivíduo que atua na sombra. Ele não atua às claras. Ele não atua de forma nítida, de forma límpida, para que todos os outros possam ver. Segue, então, Allan Kardec: a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Onde inicia a prática de adulterar? Na cabeça. O adúltero é aquele indivíduo que um dia levanta, olha para o que tem no seu lar, olha para o que tem em volta, sente-se insatisfeito naquela estrutura, seja ele ou ela, e começa então a avaliar assim, principalmente os adúlteros, que têm uma situação social melhor: eu não deixo que falte nada no nosso lar. Eu não deixo que falte alimento, eu não deixo que falta o conforto, eu não deixo que falta o lazer, eu não deixo que falta o afeto, eu não deixo que falte o sexo. Como eu entendo que eu não deixo que falte nada, eu me dou o direito de cumprir e de usufruir os meus desejos. Então, tudo começa na mente. Ninguém sai e adultera de caso impensado. O adultério, as transformações, todas começam na mente. Todas se iniciam na mente. O dia que você tiver o seu mercadinho e tiver a oportunidade de pegar o feijão que você compra no fardo e botar em um saco, 1 quilo, e tirar 50 gramas e ninguém reclamar, você vai dizer assim: meu Deus, veja só, eu tirei 50 gramas e ninguém reclama. Então, quando eu vender 20 sacos desse feijão, eu ganhei de lucro absoluto. Então, eu estou fraudando e as pessoas ficam procurando caminhos para mentir, para fraudar, para falsificar a realidade das coisas. Num carro que você vende, você vai ao mecânico e o mecânico diz assim: olha, recomendo que o senhor faça um serviço rápido nesse carro porque ele está na hora de dar um problema. Aí você anuncia o seu carro. Você sabe que ele está ruim. Você sabe que ele não está bom. Chega uma pessoa de boa vontade, muitas vezes ignorante,
chega lá e pergunta: como está o veículo? Ah, está ótimo, está maravilhoso, estou vendendo porque eu quero comprar o mais novo. Você está falsificando o produto que você vende e a sua consciência te acusará sobre isso. Porque o adúltero, ele gosta de ter a sensação do se dar bem, do se favorecer. O adúltero precisa se autoafirmar. Ele se afirma em outras camas, ele se afirma em negócios de falsidade, ele se afirma em práticas de falsidade, ele se afirma nas mentiras que conta, nas fraudes que faz, nas falsificações que realiza, e ele se sente poderoso, porque quando ele se sente assim, o seu orgulho cresce e ele, na sua consciência, e transforma o outro em idiota, transforma o outro em imbecil. Então isso mexe com o ego. O adúltero ele tem um ego exacerbado, ele tem um egoísmo potencializado e ele tem um orgulho fora da medida. Por isso que todo adúltero é extremamente orgulhoso e altamente egoísta, porque ele se dará bem em cima da ignorância do outro, em cima da boa fé do outro. São aquelas mulheres, são aqueles esposos que chegam em casa com rosas depois que voltam de uma traição. E a companheira ou o companheiro abre um sorriso por um pedaço de bolo, uma torta, um presente que é levado no intuito de tentar limpar a consciência. E então eles se deitam felizes, porque está tudo bem. Ele venceu, conseguiu viver a sua experiência extraconjugal, conseguiu trair, conseguiu infidelizar e não foi apanhado. A coisa é grave. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Vai então seguir Allan Kardec para a finalização da sua anotação. Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Allan Kardec, então, afirma que a gente sabe, ele sabe, que diariamente nós somos chamados por esse orgulho e esse egoísmo que existe em nós em falsificar a verdade. A verdade das relações, a verdade dos conceitos superiores, a verdade da consciência que existe em nós. Que diariamente vozes nos solicitam, nos pedem, nos convocam, nos invocam a fracassar e a fraquejar sobre essas questões particulares. Mas que é nesta hora que a mente precisa ser segura, ser contida. Porque nisso virá nós vencermos o egoísta, o orgulhoso e o consequente adúltero e adulterador que existe na gente, que existe na nossa mente, que existe na nossa consciência. É nesta hora que, ainda que a gente sofra, porque a nossa inferioridade nos chama a falsificar, nos chama a procurar outra cama, nos chama a buscar outros corpos, nos chama a adulterar e a falsificar e a mentir
sobre produtos, sobre serviços, sobre aquilo que está na nossa responsabilidade realizar. É nesta hora que nós precisamos assumir o cristianismo que estamos buscando. É nessa hora que precisamos dizer para nós próprios, buscar nos escaninhos da nossa consciência, nos cantinhos da mente da gente, o que representa a verdade que eu creio. E o quanto essa verdade é capaz de me fortalecer nas lutas que ora eu desempenho, no mundo em que eu me encontro. Não é fácil. Absolutamente não é fácil. Nós vivemos todos os dias, o tempo inteiro, sendo chamados a mentir, a nos dar bem, a obtermos lucros aparentes, porque são lucros aparentes. Todo o lucro que não advém da verdade sucumbirá. Todo lucro que advém de uma falsidade, da mentira, todo lucro que advém disso virará prejuízo, prejuízo moral, prejuízo existencial. Nós vemos pessoas que fazem fortunas falsificando, nós vemos pessoas que fazem fortunas adulterando, nós vemos pessoas que fazem fortuna mentindo sobre aquilo que produzem. E de uma noite para o dia essas fortunas se evadem, correm, não sobrevive, porque a mentira não sobreviverá. A mentira não sobreviverá. Você pode adulterar, você pode trair no seu casamento 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, um dia isso virá, e se não vier no plano físico, se não vier na vida física, virá no seu reencontro com a consciência, com a sua própria consciência, com o Deus que tem em você, quando nós voltarmos para a erraticidade. E aí haverá pranto e ranger de dentes. E aí experimentaremos as grandes angústias que não precisaríamos e não gostaríamos de viver. Aquela que, ao contrário, segue dizendo, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Há pessoas que não adulteram porque o momento não foi propício. São aqueles que estão sentados no banquinho da vida, esperando o momento em que a vida lhe sinalizará com uma possibilidade, com uma oportunidade de realizar, de assumir, de se assumir ante os equívocos que vem habitualmente realizando, os equívocos que vem habitualmente fazendo. Tenhamos muito cuidado, minhas irmãs, meus irmãos, em ficarmos esperando a nossa hora de dar certo, em ficarmos esperando a nossa hora de pular a cerca. Em resumo, vai fechando Allan Kardec. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há o progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. O que é justo leva em conta todas essas gradações da responsabilidade dos atos e dos pensamentos. Kardec, então, quando vem falar sobre aqueles que têm pensamentos infelizes com relação a adulterar, a falsificar, a mentir, a buscar outras camas, a mexer com a verdade, ele vai dizer que existem 3 tipos de pessoas: aqueles que já conseguiram se libertar do pensamento de corrupção e de adultério. Vai dizer ainda daqueles que estão pensando, que têm recorrentes pensamentos sobre esses temas, mas que se esforçam e lutam para que eles não encontrem espaço
e não aconteçam. E por fim, aqueles que se satisfazem, se comprazem e que dão vazão a essas ideias. No primeiro, aquele que não pensa, o trabalho já foi feito. Nos outros, a tarefa está por fazer. Assim, é hora de pensarmos: quanto eu adultero na minha vida? Não, eu não busco outras camas. Mas eu subverto a verdade. Eu conto meia verdade. Que quando eu conto meia verdade, eu conto meia mentira. Eu mudo o conceito, eu mudo a ideia verdadeira para me favorecer. Eu sou aquele adepto de que 1,8 kg, em termos de peso, significa a mesma coisa, mas em termos de valor, não. 800 equivale a 1 quilo. Eu sou aquele que esconde num saco de frutas boas uma fruta estragada para que ela vá e ela passe, eu me descarte dela e oculte a verdade sobre a qualidade do produto que eu disse que tinha ali. Adulterar é faltar com a verdade. Adulterar é dar espaço à falsidade, é dar espaço à mentira. O que eu digo aos companheiros é que aqueles que não adulteram ou que se esforçam em não adulterar são vistos como seres de outros planetas. Tem uma grande dificuldade de permanecer e de estar na sociedade organizada que vivemos, porque esta sociedade que está habituada a contar uma mentira como parte de um negócio, que está habituada a subverter verdade o tempo inteiro e desorganizar tudo aquilo que se deveria crer como verdade, a verdade não muda, ela é única. Ela precisa ser observada. Finalizando, para os companheiros, lembramos do momento em que Jesus, estando em uma praça, percebe uma multidão que o busca, levando uma mulher que fora pego em flagrante adultério. Reparem, eles levaram a mulher, a adúltera. Eles não levaram o homem, aquele que adulterou com ela, aquele que foi responsável por estar na cama dela. Ele não era responsável, ela era. A mulher fora levada à praça pública em flagrante adultério. E eles então dizem: Senhor, esta mulher fora pega em adultério, diz a lei que deve ser lapidada até a morte. E tu o que dizes? O mestre então agacha-se no chão, e são das duas únicas vezes que o Evangelho fala que ele escreveu algo. Ele começa a fazer apontamentos. Diz o espírito Amélia Rodrigues que ali ele anotava as viciações, os equívocos, ladrão, corrupto, estuprador, e aquela sociedade via e se assustava com o que lia. Ele então se levanta e aqueles homens envergonhados porque questionavam o adultério da mulher, mas eram tão endividados quanto ela. Ele então se levanta e, mediante todos os pecados que havia anunciado naquele chão, profere uma das frases mais libertadoras e profundas que eu já tive a oportunidade de ler no Evangelho. Aquele entre vós que não tiver pecados, comece, atire a primeira pedra. Eles então, se reconhecendo naqueles equívocos, jogam as pedras no chão. Ele então volta-se para a mulher quando a praça esvazia e diz assim: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Já se foram, Senhor. Então, eu também não te acusarei, mas te digo, vai e não tornes a pecar. Nós não estaremos sob pedras da vida. O mundo não vai nos apedrejar para nos levar à morte. Talvez nossa consciência nos apedreje, nos leve a profundas dores e grandes angústias. Entretanto, o Cristo
diante daqueles que se arrependem, diante daqueles que começam a buscar forças para não seguir nas práticas habituais de adulteração, ele diz assim: é isso, segue vivendo, mas não volte a pecar, para que mal maior não te aconteça. Não nos fixemos nos equívocos realizados. Isso não é produtivo. Não nos fixemos nas nossas traições realizadas, nos adultérios, nas outras camas com as quais fomos buscar o prazer sexual. Não nos fixemos nos nossos equívocos, nas nossas mentiras já contadas. Isso já passou. Nos fixemos sim em reverter isso na nossa cabeça para que isso não continue acontecendo. Está nas nossas mãos frear o adúltero que existe na gente. Está nas nossas mãos limitar o adúltero que existe na gente. Que Jesus, nosso Senhor, este divino amigo, este Espírito amoroso que todos os dias nos abraça, inclusive na hora próxima a nós adulterarmos, a nós mentirmos, a nós falsificarmos, e nos diz, abraçados a nós: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós sentirmos isso, venceremos aquela angústia e conseguiremos seguir adiante. Se não, sobrará a nós o recomeço, o remorso e o recomeço. É a Ele que pedimos nesta manhã, Senhor Jesus. Esta raça, Senhor, incrédula e adúltera, que mergulha e bebe no Teu Evangelho, te suplica nesta hora. Guarda-nos junto a Ti, no peito, próximo. Abraça-nos e repete no nosso ouvido: vai, não tornes a pecar. Que esta palavra, que esta frase, Senhor, se transforme num amoroso mantra que nos dará a certeza plena de que nós poderemos superar todas as nossas angústias e vencer todo este vício que insiste em nós, em existir, formatado pelo orgulho e o egoísmo, que nos dá de forma mentirosa a possibilidade, o direito de falsear, de trair, de mentir. Que nós possamos superar, Senhor, esses monstros que existem na gente e encontrar em Ti fortaleza para vencer. Abençoe a nós que estamos aqui, abençoe a Casa Espírita, a Maria Frank, a todos os seus frequentadores e os demais amigos que nos assistem de outras instituições, companheiros de outras religiões neste momento em que aqui estamos juntos. Que Deus nos guarde e nos dê um domingo de serenidade e harmonia, na graça de Deus.